Queridos, uma palavra de Deus para o teu coração aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim, Estes são os mandamentos e os estatutos e os juízos de Deus. Ensina-te para que os cumpras na terra que se passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muitos te multipliques na terra que manam leite e mel. Como disse ao Senhor, ó Deus e teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor e teu Deus de todo o teu coração, e de toda a alma, e de toda a tua força. Aqui são uma das palavras de Moisés, ele falando para o povo que eles guardassem os estatutos e os mandamentos do Senhor e ensinasse aos seus filhos, para que quando eles possuíssem da terra prometida, eles nunca esquecessem desse Deus e que eles o amassem de todo o seu coração. E ali eu estava me lembrando que uma frase que um escritor ele colocou: não basta só você ser apenas da família real, mas que você venha cumprir e viver os estatutos dela. Bom parecido, né? Não basta você dizer que é filho de Deus, você dizer que é servo de Deus. Eu sou missionário, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou discípulo. São tantos nomes que muitas vezes você se dá. Mas você tem vivenciado na tua vida? Você tem cumprido os estatutos, os mandamentos de Deus? Você tem ensinado os seus? Uma longa história que eu escuto e talvez você escuta desde criança, que filho de peixe, peixe é. Muitas vezes sim e muitas vezes não. Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes alguém lá atrás, o parentesco teu, fez muitas coisas horrendas, muitas coisas que desagradou o coração de Deus. Mas não é por conta do teu passado, dos teus pais, dos teus parentes, que você tem que pagar. Deus, ele conhece e sonda corações, querido e querida. Ou ser diferente. Muitas vezes os teus pais foram tementes ao Senhor. E hoje você é uma pessoa que é separada, uma pessoa distante. Mas você lembra dos ensinamentos que eles te deram. E é isso que faz a diferença. Independente do posto que você está hoje. Mas o que Deus falar aqui no meu coração é: por mais que você ache que não tem feito efeito, às vezes você criou teus filhos ali na presença de Deus junto contigo. Às vezes você foi criado na presença de Deus e você se afastou. Eu venho de uma família que não é cristã, minha mãe não é cristã. Eu fui a única na minha casa que me converti quando eu era criança, me batizei, né? E fiquei muitos anos sozinha, nessa caminhada sozinha. Levei meus irmãos também. Mas passou que depois de muito tempo, ninguém quis ficar. Eu fui a única na minha casa que me batizei, que na época eu me tornei testemunha de Jeová. E na minha fase adulta foi quando eu decidi sair. Foi muito difícil para mim,
né? São questões essas que eu já expliquei em alguns vídeos antes, de conflitos, né? De muitas vezes eu, né? É o que eu falo sempre. Eu tinha todo o conhecimento de Deus, mas eu não tinha a sabedoria divina. E eu achei que a melhor decisão que eu podia fazer na época era sair, porque eu não podia mais ensinar a palavra de Deus de uma maneira que dentro de mim eu não acreditava que era verdade. Porque eu vivia no meio de uma religiosidade, como muitas pessoas hoje vivem assim. E para mim me magoava eu ter que pregar a Bíblia, bater de casa em casa, falar para as pessoas de Deus, e eu ficava com aqueles conflitos, se aquilo que eu pregava era verdade ou não. Mas eu não era de uma família cristã, então foi muito difícil para mim. O regresso foi muito complicado, e quando eu vim conhecer o mundo depois foi mais complicado, porque eu não tinha apoio familiar, não tinha ninguém que me empurrava para voltar. E o que eu sofri na religiosidade na igreja foi o processo da repulsa, onde quando você sai da igreja, você é considerado uma filha rebelde, né? Uma filha de Deus rebelde, que o que eu estava tomando naquela decisão era errada, mas dentro de mim eu tinha certeza que não era. Só que aí eu vivi os processos do mundo, eu conheci o mundo como que ele era de verdade. Não era um mundo que eu era acostumada a conhecer, que eu conhecia só a igreja. Mas enfim, passei por muitas coisas, e sofri também, porque eu tomei muitas decisões erradas e até hoje eu tenho sofrido devido a essas decisões. Só que o que eu aprendi dos meus pais cristãos, que foram usados na igreja na época, quando era time de Jeová, sempre ficou aqui dentro de mim. E eu tinha eles como exemplo, como uma visão. E eu sempre sentia ânsia, a vontade de voltar para os caminhos de Deus, porque eu sabia quem eu era. Eu sabia que por mais que eu tentasse fugir, não adiantava. Os mistérios de Deus, o chamado de Deus na minha vida era muito grande. Eu sabia que já era desde o ventre da minha mãe. Então, visitei outras igrejas, passei por processos em igrejas evangélicas depois que eu já tinha passado pela lapa do mundo, né? E também eu não vivi aquele amor que eu lia na Bíblia, de amor cristão, né? Eu não tive isso. Pelo contrário, quando foi nos momentos das provas, das situações que aconteceu comigo também, eu me senti totalmente, sabe, injustiçada em muitas coisas, porque não adiantava só ser pregado lá dentro. As pessoas pregavam, mas não praticam. Existem muitas situações assim. Eu precisava daquele apoio, daquele carinho dos cristãos que eu tinha como família. Mas eu vim ter essa particularidade, esse relacionamento com Deus, queridos, eu sozinha no meu particular. Quando eu estava passando pelos moinhos, eu sozinha, que eu tive aquele para ali com Deus. Depois da minha segunda gravidez, eu sofri todos esses processos que foram mais difíceis, e foi aonde que eu tive que ter aquele meu particular, eu ali com Deus. E aí eu entendi que eu não podia buscar em pessoas e nem na igreja o que somente Deus poderia me dar. E de lá pra cá, vai fazer 3 anos que eu tenho passado por esses processos, renúncias com Deus, e tenho vivido, né, e buscado fazer a vontade dele, mesmo que seja difícil, né? Não tenho uma igreja, né, física que eu, né, estou, mas eu entendi que eu precisava viver o chamado, porque eu fui escolhida para isso e que eu não podia fugir. Então, não basta apenas você dizer que você é servo, você tem que viver. As suas atitudes têm que mostrar isso, para que as pessoas que vivam ao teu redor, sejam teus parentes, teus filhos, eles possam ver Deus em você, e que essa luz que, brilha em você, as pessoas elas possam ser tocadas,
ser irradiada também. Então, Deus falava comigo assim, que por mais que você esteja hoje afastado, não sei se é o seu caso, Deus está te esperando. Ele quer que você volte, sabe? Porque você sabe que dentro do teu coração, por mais que você tente fugir, você sabe que você não faz parte, né, desse raial do mundo que o iníquo tem tomado conta. Você sabe que você é um servo, uma serva, um filho. E quem é filho nunca vai deixar de ser filho, né? Por mais afastado que você esteja. Eu não digo que você tem que ir hoje diretamente para a igreja, mas que você pode hoje no teu particular dizer para Deus: Senhor, eu aceito ser o teu filho. Eu aceito, Pai, o Senhor como o único Salvador na minha vida. Senhor, eu quero de novo, Pai, sentir o teu calor, o teu abraço, o teu carinho. E tenha certeza que você terá essa paz, essa certeza que Deus vai te dar. E quando você se sentir pronto novamente, Deus vai te encaminhar para um lugar que Ele vai te mostrar. E ali Ele vai começar de novo, sabe? O início da obra que Ele quer concluir na sua vida. E você vai ser usado para poder fazer o propósito que Ele quer fazer em tua vida. Tá entendendo? Então, volte a amar a Deus, como falou no versículo 5, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Faça e cumpra. Aqui, hoje, neste momento, sabe? O teu chamado. Amém? Que Deus abençoe sua vida.